Falamos aí sobre a Trindade. Iniciamos falando sobre a terceira pessoa da Trindade, Deus Espírito Santo. Depois, no último domingo, nós falamos da segunda pessoa da Trindade, que é Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, o Cristo, a segunda pessoa da Trindade. E hoje nós vamos falar sobre o nosso Deus. Esse nome é um nome tão reverenciado que tem nações que não tem e não quer e treme em querer pronunciar o nome Yahvé. É esse Deus que nós servimos e hoje nós vamos tratar desse Deus. Pastor, é impossível mapear a Deus, é impossível decifrar esse Deus. Já vou começar nesse tema e vou até dizer, se nós conseguirmos encontrar em todos os universos, seja no macro-universo, seja no micro-universo, alguma substância física desse Deus, eu fio ateu. Porque Deus, Ele não é finito e toda a matéria é finita. Deus é um Deus eterno. Ele sempre existiu. Ele é o Criador. Ele é o Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus. E quem é Deus? Quem é Deus? Deus Pai é a primeira pessoa da Trindade. Ele é o único Deus, com todo poder, com todo conhecimento. Toda a vontade e poder de Deus estão expressas no Pai. Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus é uma Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai é uma manifestação do poder, da soberania e do amor total. E a fé. Deus Pai, Abba Pai. Deus é nosso Pai porque Ele criou todas as coisas. Toda a vida vem de Deus e sem Ele nada se fez, nada se faz e nada se fará. Cada pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus. Assim como o Filho reflete algo do seu Pai, Deus é o Pai de toda a criação. As características e atributos de Deus. Meus amados, não tem como falar de Deus. Se eu vier falar de Deus aqui, acabou a pregação, findou. Porque não tem como falar de Deus. É insondável os seus mistérios. Mas então vamos falar de atributos. Os atributos de Deus. Além de Criador de todas as coisas, a Bíblia nos ensina que Deus Pai é todo-poderoso, perfeito, amoroso, que Ele é justiça, que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele é o princípio, Ele é o fim, que Ele é o amor. Flávio, quem é Deus? Se você não conhecer o amor, você não vai saber quem é Deus. Porque Deus é amor. E ainda que eu falasse, ainda que eu fizesse a teologia todos esses anos, ainda que eu conhecesse a filosofia, ainda que eu conhecesse todos os mistérios, ainda assim, sem amor, eu não saberia quem é Deus. Deus é algo que você sente. Hoje na escola bíblica dominical, nós estávamos com umas crianças e os adolescentes. E eu falei assim: vocês estão vendo aquelas árvores? Sim. Você está vendo as folhas se mexendo? Sim. Eu falei: você está vendo que está mexendo aquelas folhas? Eles falaram: não. Eu falei: é o ar. Eu falei assim: como você sabe que o ar existe? Porque as folhas estão mexendo. Eu falei: acertaram. Agora vem comigo aqui, ó.
a lição que fica, a gente não vê o ar. Eu não consigo ver o ar. Mas sem Ele, a gente não vive. Eu não consigo ver Deus, mas sem Ele, eu não vivo. Deus é Espírito. Deus é um ser relacional. Ele não está sentado à distância lá no trono. Ele está aqui agora. E eu vou falar algo para vocês. Falei, pastor, no carro. Se esse Deus tiver com você um relacionamento muito raso, muito fino, e ele se presenciar agora aqui, você vai se ajoelhar. Eu não posso ficar de pé diante de tua glória. Se você tiver um relacionamento médio com esse Deus, você vai colocar a face no chão, porque você não vai conseguir olhar essa glória, apenas a orla e o brilho de sua glória. Agora, se você tiver um relacionamento profundo, e esse Deus se vier fazer presente com sua glória total, você será fulminado, porque você morrerá na presença desse poder. Mas a boa notícia é que a gente não vai morrer com a glória total de Deus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e Ele pode vir se relacionar pessoalmente conosco para a honra e glória dele mesmo. Meus amados, Deus tem seus atributos, e dentre eles Ele é todo poderoso. Todo poderoso. Pode ser que o nosso presidente seja poderoso. Pode ser que o presidente dos Estados Unidos seja o mais poderoso de todos os presidentes. Pode ser que seja a missão mais poderosa. Mas nós servimos o Todo-Poderoso. Não existe nada, não existe nada mais poderoso que o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. O Pai tem todo o poder sobre tudo que existe. Seus planos não podem ser impedidos ou frustrados. A vontade dele é soberana. Toda autoridade e poder é para o nosso Deus. A palavra final sempre pertence a Deus. Isso está em Jeremias 32, 27. Isso aqui é a guisa de introdução, ainda nós não entramos na palavra. Vai se preparando. Isso aqui é só para você sentir o poder e a autoridade da primeira pessoa da Trindade. Esse Deus tem um outro atributo. É perfeito. Não há erro, não há mácula, não há nada que possa tirar dele essa santidade. Ao decorrer da história da humanidade, quantos deuses se prostraram e caíram frente ao Deus sem nome? Sabe? Seria tão bom adorar um Deus de madeira, mas o problema é que esse Deus não vai ter relacionamento com você. Seria tão bom se a gente adorasse o Deus celular, mas por mais milhões de seguidores que você tenha, esse relacionamento não é santo nem puro. Somente o nosso Deus é perfeito. Não há falha nenhuma nele. Ele é totalmente puro e não contamina-se com o pecado. Deus, não há pecado nele. Todos os seus caminhos são puros e toda a sabedoria vem dele. A sabedoria divina. Meus amados, vem comigo aqui, ó. Existe diferença. A sabedoria divina é uma coisa, a sabedoria humana é outra. É o dito popular, né? Vou dar um exemplo para os jovens aqui, ó. Sabedoria humana, usa camisinha. Sabedoria divina, não forniqueis. Fica com essa verdade. Deus é perfeito. E, além de perfeito, Deus é
amor. Eu gosto sempre de dizer que de Gênesis ao Apocalipse, o auge desse livro é o amor e relacionamento entre o Deus Criador e sua criação. Essa criação pisando na bola, se distanciando de Deus, e Deus já tem um plano perfeito de justificação e resgate meu, seu e de todos os nossos antepassados. Estava conversando com a irmã e ela falou assim: eu perdi uma irmã de caminhada. Quantos anos? 96 anos. Gente, ali era verdadeira e verdadeiro amor sobre aquela vida. Eu tenho certeza que naquela vida já havia uma promessa. Sabe qual a promessa? Honra pai e mãe. Você vai viver feliz e bem. Não era uma pessoa boa? Não era uma pessoa feliz? Cumpriu. Eu falo que eu já estou quase fazendo hora extra, pastor. 96 anos é para a honra e glória de Deus. E voltando, só tem luto quem ama. Quem não ama não tem luto. Quem não ama é o dia seguinte. Quem ama chora, sofre e o Consolador vem sobre ele, que é a terceira pessoa da Trindade. O amor é a característica essencial de Deus. É a essência. Ele não é frio, nem cruel. Deus é um pai carinhoso, que fica triste de ver seus filhos se desviarem e ir para o mal. Ele não castiga por gosto, mas pela necessidade de manter a justiça. Por causa de seu amor, o Pai misericordioso enviou o teu Filho amado para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E é por isso, meus amados, que hoje nós vamos entrar no texto para entender quem é esse Deus frente à sua criação. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no princípio, no primeiro, Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Todos abriram com misericórdia. Gente, essa aqui é de EBD. A gente fala para as crianças: abre a Bíblia em Gênesis. Se demorar 5 segundos, a gente já leva a passarinha de conselho, né, pastor? É o primeiro livro da Bíblia, é só folhear. Tirando aquelas Bíblias que é quase 400 páginas de introdução, igual a nossa, pastor. Aí é só abrir assim em Gênesis 22. Gênesis 22. Olha, a bicicleta. Olha só. Essa é a tecnologia Church. Você pode estar consultando a versão na sua Bíblia, mas também temos aqui no telão, né, para vocês estarem acompanhando. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. É bastante, hein, pastor? Aqui é substância. O pastor chegou para mim e falou: começa a ver a Bíblia aí. Começa a ver o versículo, não é só ter na cabeça, não. Me deixa comigo, pastor. Vamos ler 14 versículos. Então vamos lá. Quem está comigo aqui? Vamos ler a palavra? Com temor e tremor? Porque se você acredita que é um Deus que está aqui nessas páginas, ou nesse telão, através de sua sabedoria, amor, santidade, pureza e autoridade, nós temos que saber que essa palavra vai transformar a nossa vida. Então, mudou o nosso ser, vamos ver. Eu vou ler aqui na minha versão, senão eu vou aqui no primeiro. Depois de algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Abraão chamou Deus. Aqui estou, respondeu Abraão. Então Deus disse: toma o teu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá para a terra de Moriá. Lá, ofereça-o, o seu filho Isaque, em sacrifício, como oferta queimada,
num dos montes que eu lhe irei mostrar. Verso 3. Na madrugada seguinte levantou-se Abraão e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos, Isaque seu filho. Rachou lenha para o sacrifício e foi com eles para o lugar onde Deus tinha indicado. Verso 4. Depois de 3 dias de caminhada, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorarmos, voltaremos. Verso 6. Abraão colocou a lenha dos sacrifícios nos ombros de seu filho Isaque, e o levou uma tocha de fogo e a faca. E assim os dois caminhavam juntos. Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Que é, meu filho? Respondeu Abraão. Perguntou-lhe Isaque: temos lenha, fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Respondeu Abraão: Deus proverá o cordeiro para o sacrifício, ó meu filho. Continuamos andando juntos. Verso 9. Quando chegaram ao lugar que Deus tinha indicado, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou seu filho Isaque e colocou no altar, em cima da lenha. Verso 10. Depois pegou a faca para sacrificar seu filho. Nesse momento o anjo do Senhor gritou do céu: Abraão, Abraão! E Abraão diz: aqui estou. Respondeu ele. Então o anjo disse: não toque o rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou nem mesmo o seu filho, o seu único filho. Nisso Abraão viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Tomou Abraão um carneiro e ofereceu como oferenda queimada ao Senhor, em lugar de Isaque. E o verso final diz: Abraão chamou aquele lugar: o Senhor proverá. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essas verdades eternas. A tua palavra foi lida mais uma vez, Pai. Não o que queremos ouvir, não o que precisamos, mas o que necessitamos para mudança e estilo de vida. Que essas palavras que acabamos de ver, uma história de fé e obediência, possa novamente acontecer na minha, na sua, na nossa vida, nessa igreja, nesse arraiar, com todos aqueles que conhecemos, para a honra e glória do teu nome e para que todos vejam o quão grande é o meu Deus. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Deixem as Bíblias abertas, caneta no punho e papel para anotar. Está todo mundo perdendo ponto aqui, deixa eu ver. Olhando, hein? De novo, se você anotar, a sua memória não vai falhar. De novo, os especialistas, eles dizem que nós, depois de certos tempos, em torno de 35 a 40 minutos, a gente já esquece mais de 40% do que a gente aprendeu. É por isso que nós precisamos anotar para meditar e posteriormente entender e praticar. Amém? Glória a Deus. Se tivermos um tema para essa ministração, a primeira pessoa da Trindade, o nome é o Deus provedor e sua criação fiel. Meus amados, o que é provedor? Não é aquele negócio da internet não, tá? Você precisa para usar a internet. Provedor é aquilo que supre, é aquilo que serve para suprir todas as nossas necessidades. Deus provedor, está explicado? É o que supre. Não há alguma não, todas. Ele é o fabricante e nós somos a sua criação. Ele sabe como suprir todas as nossas necessidades. E Abraão? Abraão também era o pai. E se você quiser resumir a vida deste homem, resuma como o pai da fé. De um lado, um pai provedor,
De outro lado, o pai da fé. Pano de fundo, Gênesis, primeiro livro, de 1 a 14. Pastor gostou dessa, hein, pastor? Ele chegou para mim e falou assim: vou te dar um conselho, meu filho. Fala, mestre. Lê a palavra que está sendo lida. Pega o versículo aí, destrincha o bicho. Então nós vamos fazer isso. Deixa a sua Bíblia aberta. A maior provisão de Deus para a nossa vida foi Jesus Cristo. Está aí. Jesus já veio para prover tudo. E morreu para nos perdoar, salvar e conceder toda sorte de bênçãos. Sem Jesus nada temos e nada podemos, porque só Jesus nos fortalece. Só Jesus tem poder. Se cremos que Deus é provedor, precisamos entender que devemos e não devemos fazer nada. Ele é a nossa provisão. Basta termos fé, obediência e fidelidade. De acordo com nossas decisões e atitudes, nós vamos demonstrar a quem servimos. É muito fácil a gente falar a quem servimos e você dizer Deus. Difícil é você se posicionar na adversidade e falar que vai adorar a Deus. Muitas vezes a gente assiste o programa, aquele programa que a gente nunca deixa de gostar e rir, que é o Chaves. Aí, Chaves, você gosta de matemática? Sim. Você sabe matemática? Não. Muitas das vezes a gente faz isso, porque o corpo fala. Você diz que serve a Deus, que ama a Deus, mas seu corpo está mostrando outro caminho. A guisa de introdução, nossas atitudes revelam a quem servimos. E a pergunta inicial, para a gente começar a destrinchar o texto é: como receber a provisão divina? Vamos aprender com o exemplo de Abraão aqui, pastor, sobre buscar essa provisão no Senhor. Primeiro nós vamos abrir a Bíblia e ler o verso 1 e 2. Vamos ver o que está escrito. Nós lemos inteiro. Agora nós vamos destrinchar esse versículo. Provavelmente hoje eu ganho 10 pontos. Depois de algum tempo, Deus pôs Abraão aqui, gente, à prova. Já falei que só o diabo é tenta. Deus prova para ver se seremos aprovados. E o tentador nos tenta para cairmos no lamaçal do B. Então aqui Deus está chegando a Abraão e falou: vou te provar. Chamou Deus. Aqui estou, respondeu Abraão. Então disse: toma o seu filho, seu único filho. É aquele pai da promessa que estava te usando. E de repente não podia mais, não tinha Viagra naquele tempo, e a sua mulher, a velhinha, e conseguiu fazer um filho. Me fala esse negócio. E os casais aqui querem criar calopsita. 20 anos não faz filho. Abraão fez um único. E aí Deus dá uma promessa para ele, falou assim: você vai ser o pai de todas as nações. Eu estou esquecendo aqui, não tem nenhuma ainda. Mas é esse homem que é o pai da fé. Vamos aprender com ele. Não há tempo fora de tempo. O tempo com Deus é sempre o melhor tempo. Essa é a verdadeira mensagem. Deus pôs a prova, e aí, voltando aqui, que às vezes o celular ele sai de onde a gente está. Pastor, você pode ler o verso 2, por favor? Então Deus disse: levanta seu filho, seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar. Queime o seu filho como sacrifício. Gente, o negócio é sério. Pretinha está lá no berço. Ao vivo. Aí Deus fala: pastor, pega Pretinha uma lenha. Leva 2 servos. Põe a lenha na cabeça da Pretinha e leva. Tá vendo a Pretinha? Gente, aí, eu acho que eu estou sendo racista aqui. Só autorizou chamar de Pretinha. E aí, difícil, hein, pastor? Dá para pensar nisso aí? Mas vamos lá. A primeira atitude de Abraão
Não foi questionar, nem pensar. Foi falar assim, estou aqui, estou disponível. Falou, eis-me aqui. Começou assim. Quando disse pela primeira vez, verso 1, eis-me aqui. Todo mundo está vendo o verso 1 aí? Está escrito o quê? Eis-me aqui, respondeu. Estou aqui. Presta atenção nisso. É preciso ouvir. Abraão ouviu a voz de Deus. Quem está ocupado não consegue ouvir nem dar atenção a Deus. Você ouviu a voz de Deus? Abraão ouviu e falou assim, estou aqui. Certo? Verso 1. Então, quando o Senhor interviu com a sua provisão, Abraão disse novamente, vai lá no verso 11. Vamos ver se eu estou enganado. Verso 11. Verso 11 diz aqui, ó. Neste momento, o anjo do Deus gritou, Abraão, Abraão. Aí ele respondeu de novo. O que ele respondeu aí? Estou aqui. Está atento. Está ligeiro. Não dorme no banco da igreja. Por mais gostoso e fronhoso que seja a voz do pregador, lute com Satanás. Não deixe de roubar sua bênção na palavra. Acorda, vai dormir em casa. Mais gostoso, tem travesseiro, dá para o barulho de chuva. Ar-condicionado. Ainda dá para você falar assim, começa a ler a Bíblia que você dorme rapidinho. O cara está com insônia. Meu pastor, eu só lê a Bíblia. Aí ele fala, pastor, eu comecei a ler a Bíblia no outro dia, não sei o que aconteceu, ressuscitei de manhã. Então é isso. Está com insônia, joelho no chão com sábia. Mas vamos para o texto aqui, ó. Abraão, ele aceita. Abraão aceitou a vontade de Deus e entregou seu filho Isaque, que era a sua maior alegria no Senhor. Está no verso 17. Vamos lá? Verso 17. Será, meu Deus, que Abraão fez isso? Certamente eu abençoarei você e farei seus descendentes numerosos como a estrela do céu, conquistando todas as cidades. Gênesis 17, 17. Vai lá, pastor, fala aí. 17, 17. Abraão aceitou a vontade de Deus e entregou seu filho Isaque. Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir e pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? Será que Sara, com seus 90 anos, poderá ter um filho? Aqui é a resposta. Ele aí já tinha consagrado o seu filho a Deus. Meus amados, se você quer receber a provisão de Deus, primeiro se coloque à disposição do Senhor, ouvindo a sua voz, aceitando a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Quer o Deus provedor? Coloque-se à disposição desse Deus. Verso 3. Gênesis 1, verso 3. 22, verso 3, melhor dizendo. Estamos continuando aí do 22, verso 3. Deus provê quando há trabalho. Levantou. Vamos ver a versão aqui em introdução. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada. Aqui já está o ensinamento, hein? Levantou de madrugada. É meio-dia. Levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou a lenha para o sacrifício, saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e os 2 empregados foram juntos com ele. Está aqui. Abraão se dispôs para Deus e começou uma longa caminhada em busca de um lugar que Deus havia mostrado, que ele havia ouvido e obedecido. E agora ele estava trabalhando em prol disso. Abraão, que tinha aproximadamente 100 anos, rachou a lenha pessoalmente. Ontem eu vi um negócio desse, o cara estava com uma faquinha desse. Ele falou assim, está vendo aquela sarça ardente? Eu falei, ficou. Não estou mais vendo ela, cavou o tronco. Não obstante, ele cavucou, arrancou os tijolos. Não obstante, ele vofou toda a terra. Esse homem trabalhador, hein? Não quis que seus funcionários fizessem isso.
Olha só, porque Abraão, ele tinha 100 anos, rachou, não pediu ajuda dos funcionários, percebeu que era seu dever fazer um sacrifício a Deus. Por isso que eu louvo essa igreja. Eu falo que é no meio dos sacrifícios que a gente colhe a piedade. Para experimentar a provisão de Deus é preciso trabalhar muito. Vem comigo. Nunca vi ninguém superando um obstáculo sem trabalhar, sem sacrifício. Vamos pegar o mundo secular aí, ó. Eu tinha um patrão que ele é sempre o primeiro a chegar e o último a sair. Um dia ele chegou para mim e falou assim, ó: quer vencer na vida? Siga o meu exemplo. Nós temos um Deus trabalhador. Ele disse aos seus discípulos: vamos trabalhar enquanto é dia. Quer vencer? Siga seu mestre, Jesus. E aqui, esse homem de Deus, o pai da fé, ele seguiu as ordenanças, porque ele experimentou a provisão de Deus, porque ele se colocou na posição e ele trabalhou. Meus amados, trabalhe e espere em Deus provedor. O verso 4. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Lembra que ele estava caminhando? No terceiro dia, tem gente que fala assim: vamos lá na igreja a pé de Santa Maria. O cara, você está doido? Já ouviu falar em Uber? E ainda já chega cansado. O cara desce do Uber aqui, anda 10 metros para entrar na igreja, chega cansado. Abraão andou 3 dias. Veio a pé, mano? Aí tem uma mãe que está sacrificando. Glória a Deus pela sua vida, mas isso aqui é só alegórico, né, pastor? Senão daqui a pouco todo mundo vem a pé para a igreja. Aí fala assim: chegar no terceiro dia, chegar na terça-feira. O que aconteceu? Não, você mandou vir a pé? Mas aqui é para mostrar a fidelidade de um homem que naquela época não tinha carruagem de fogo para levar e nem um Uber, mas ele foi. Trabalhe e espere no Senhor. Abraão se colocou na dependência total de Deus para receber a sua provisão. Estava confiante de que Deus faria o impossível. Olha, Deus faria o impossível. A caminhada de Abraão é a sua visão, um monte de sentido da direção de Deus. Nos ensinaram sobre a dependência para tudo o que fazemos. Nossa autossuficiência nos faz pensar que podemos, mas nós não somos nada sem a provisão de Deus. Acima de tudo, precisamos de Deus. Meus amados, Abraão fez a parte dele, mas Abraão não deixou de depender de Deus. Qual a lição que fica para nós? Deus provê quando nós estamos em sua dependência. Então dependa de Deus em tudo. Glória a Deus. Agora nós vamos folheando aí para o verso 5 e 6. Deus provê quando há intimidade com Ele. Então disse aos empregados: fique aqui com o jumento. Olha que Abraão era uma pessoa, tudo muda a palavra aqui, ó. Abraão era educado. Abraão, olha como que é diferente, ó. Então disse aos empregados: fique aqui com o jumento. Ele não disse aqui: fique aqui, jumento. Começa aí. Ele sabia reconhecer, ele era líder. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco, a fé desse homem, ele já sabia que ia rolar alguma coisa, mas ele tinha tanta fé, certeza absoluta, que ele ainda declara aqui, ó: daqui a pouco nós, não eu volto, nós voltamos. Isso tudo faz sentido, hein? O verso 6. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaac. Está aqui, ó. Pastor, como ensinar um filho a trabalhar, né? Se fosse nos tempos modernos, Abraão tinha pegado a lenha e o filho dos ombros e levou para o sacrifício. Isso nos tempos atuais. Mas nos tempos de raiz, não Nutella, né, pastor? Olha lá. Pegou uma faca e fogo e os dois foram andando juntos. Isso faz muito sentido.
Os servos de Abraão os ajudaram até certo ponto da viagem. Mas no momento do sacrifício, Abraão não quis que os seus empregados participassem. Era a hora mais importante para ele com Deus. Uma oportunidade de estar com o Senhor pessoalmente. Isso nos ensina muito sobre a intimidade com Deus. Muitas pessoas vivem uma religiosidade pública e se levam pelos outros fazendo o que pareça ser santo, mas quando estão a sós, não se relacionam com Deus. Sabe o que é isso traduzindo? Aqui na igreja você dá glória a Deus, você se ajoelha, você ora, você está lá adorando a Deus com as pessoas. Quando você está na sua solitude com Deus, você não fala com Ele. No seu momento secreto, você não fala com Deus. E teria que ser o inverso, porque falando com Ele na intimidade, você vai se encher desse Deus, e aí vai transbordar para aquele que está do seu lado, e onde você colocar a planta dos pés, ali haverá alegria, paz, gozo. Meus amados, busque essa intimidade. Existem coisas que só Deus revela para nós no secreto. Deus provê intimidade. Busque a intimidade com Deus provedor. Deus provê quando a fé é o pai da fé, versos 7 e 8. Vamos ver se Deus provê pela fé. Daí a pouco o menino diz: pai. E Abraão falou: fala, filho. Isaac pergunta: nós temos a lenha no fogo, mas cadê o carneirinho? Ei, pastor, cadê o carneiro? Cadê o churrasco? Para o sacrifício. Cadê o carneirinho? Cadê o sacrifício? Quando Isaac perguntou ao pai sobre como seria o sacrifício, o seu pai, ao invés de iludi-lo ou dar maiores explicações, resolveu dar uma palavra profética a respeito do que estava fazendo. Nas palavras de Abraão, o principal interessado no sacrifício era Deus. Por isso disse o Senhor: proverá para si. Ou seja, tudo era para Deus e vem de Deus. Se você crê na previsão de Deus para a sua vida, ao invés de reclamar, profetize. A gente, quando está na adversidade, quando você se sente o sacrifício, porque a gente às vezes se sente o Isaac aí. Gente, eu estou na igreja segunda, terça, faço a abertura da escola dominical, prego, sabe, arrumo, limpo. Eu sou um sacrifício. Em vez de ficar murmurando, profetize. Deus, manda mais 10 trabalhadores essa semana. Manda mais 20. Porque aí nós vamos dividir a carga. Amém. Glória a Deus por isso. Muitas vezes queremos saber todos os detalhes como fez Isaac, mas o importante é saber que Deus está no controle. Deus estava no controle, gente. Nós temos a lenha, nós temos o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? O que vai acontecer? Creia, tenha fé. Deus provê quando há fé. E sabe de uma coisa? Deus ali já tinha o plano perfeito. Profetize e creia no poder. Sabe uma coisa? Você não vai ser sacrifício. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Irmão, Deus proverá. Deus proverá. Basta que você tenha fé. Verso 9. Deus provê quando há consagração. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaac e o colocou sobre o altar em cima da lenha. A coragem de Abraão a amarrar seu filho sobre o altar e colocá-lo em cima nos mostra uma determinação em consagrar seu lar ao Senhor. Se fosse nos tempos modernos, era um assassino, né? Pararam para pensar? Que a gente está falando assim, não está certo ali, né? Tem que sacrificar o filho. E não é sacrificar de uma forma
simbólica, era ao vivo. Isso requer coragem e consagração. Deus que ordenou poderia devolver seu filho. Consagração é entrega total. Deus provê quando há consagração. Se você crê que Deus é o seu provedor, então se consagre ao Senhor, crendo que o melhor fará para a sua vida. Gente, não é consagrar só o meu dinheiro 10%, 100% ou 90% do diabo. Tem gente que consagra 10 e ainda acha que está abafando. É 100%, é tudo. Consagra a si mesmo. Show, consagra seu filho. Jó sabia disso. Jó consagrava os seus filhos, ainda orava. Se os pés de frango lá fizerem alguma coisa, perdoa eles, ó Pai. Você está orando pela sua família? Você está consagrando seu filho? Você está consagrando o seu trabalho? Você está consagrando a sua igreja? Você está consagrando tudo ao Senhor? Deus provê. Lembra que eu disse, se tiver um título, é Deus provedor. Não dá para falar desse Deus, dá para falar dos atributos dele. Então Deus é o provedor. No verso 10 e 11 nós vamos falar da obediência. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Gente, o negócio foi pesado aqui, hein? Pegou a faca para matar. E não é uma faquinha não, era o facão daquele irmão ali. Esse tamanho. Cada um arrancava o tronco. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou dizendo: Abraão, Abraão, estou aqui. Respondeu ele. Gente, meus amados, o momento mais difícil, sem dúvida alguma, foi quando Abraão pegou o cutelo, que é o facão, para executar o próprio filho sob a ordem de Deus. Importante lembrar que este era um conceito da velha aliança, até mesmo antes da lei que o proibiu este tipo de ato. Está em Salmo 106, 37. Quem poderia ler aí Salmo 106, 37? Pastor, eu estou colocando a explicação daqui que não se deve mais fazer sacrifícios. Amém. Aqui era um tempo antes da nova aliança, eram os patriarcas, aprendemos isso na teologia, gente, ó. Os patriarcas. Salmo 106, 37. De novo aqui, ó. Importante lembrar que este era um conceito da velha aliança, até mesmo antes da lei que proíbe esse tipo de ato. Eles ofereceram seus próprios filhos e filhas como sacrifícios a deuses pagãos. Esse era a prática do povo antigo. Eles sacrificavam seus filhos. Eles sacrificavam as pessoas. Mas isso não ocorre mais, porque o Cordeiro Santo já tomou esse lugar e não precisa ser feito. Mas ele quer consagração e obediência. No caso de Abraão, Deus não queria sacrificar Isaac, mas colocou seu pai à prova de sua fé. A obediência de Abraão determinou um milagre em sua vida. Deus provê para quem obedece. Um grande exemplo disso em respeito aos dízimos e às ofertas. Pois que obedece pela fé, sabe que é a provisão de Deus que abre as janelas dos céus. Malaquias 3:10. Obediência. Eu sempre gosto de dizer que quando a gente entra na escola da igreja, a gente aprende não o ABCD, mas o obedecer. A gente aprende essa verdade. Meus amados, às vezes Deus precisa nos testar antes para saber se estamos prontos para receber a sua provisão. Confiando que a sua vontade é sempre melhor para as nossas vidas, Deus provê quando há obediência. Obedeça a Deus, provedor. Receba a provisão de Deus. E aí a gente vai para a nossa conclusão, que está no verso 12 a 14.
O anjo disse: não machuque o menino. Quem disse? O anjo. Opa, estou meio preso agora. Não, consigo. Não machuque o menino e não me faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou seu filho, e seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio da moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em seu lugar. Abraão pôs naquele lugar o nome: o Senhor Deus dará o que for preciso. Obrigado, irmão. Olha o texto aqui. De novo, vamos ler juntos. Ó. Abraão pôs naquele lugar o nome de o Senhor Deus dará o que for preciso. Na minha versão Marshmallow está: o Senhor proverá. É o Deus provedor. Está entendendo quem é esse Deus? Na sua montanha o Senhor Deus dá não o que eu desejo, mas o que é preciso. Meus amados, agora entendam essa verdade. A vida de Abraão foi marcada pela provisão. Provisão divina. Por isso também marcou aquele lugar como o monte da provisão. Quando fazemos o que Abraão fez, estamos disponíveis para Deus, trabalhando a fazer a sua parte, estando na sua dependência divina, buscando intimidade com o Senhor, profetizando vitória, se consagrando para estar pronto ao Senhor, profetizando, obedecendo à vontade de Deus, estando podendo ouvir a sua voz, erguendo seus olhos, como Abraão fez para contemplar a provisão de Deus. Deus proverá o que precisamos. Certamente Deus tem provido coisas maravilhosas em nossas vidas. Se prepare para receber o sustento e o total provisão do Senhor, porque você é escolhido, e assim como Abraão, desenvolva, crie músculos espirituais, bata no peito e possa dizer: eis aqui seu servo, o servo consagrado, obediente, e se meu nome for, que seja o Pai da fé, para a honra e glória do Senhor. Uma salva de palmas a esse Deus, a primeira pessoa da Trindade, que nesse atributo de provisão nos provê uma igreja que pelos olhos da fé teremos que melhorar e pelo menos construir mais uns 5 galpões aqui nesse lugar. Amém. Para a honra e glória de Deus Pai. Vamos nos colocar em pé, meus amados. Vou chamar o pastor aqui na frente. Pastor Éder, em nome de Deus. A última orientação que eu coloco para os irmãos: você recebeu uma palavra que muda histórias. Não vamos perder essa bênção. Satanás está ali fora, já assim, ó. Vou fazer esse homem tropeçar. Não deixe a carne vencer o Espírito. Se alguém for usado e ousado para te tirar da presença de Deus, saiba que a luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Por isso, receba essa mensagem de provisão total de um Deus supremo, para que você transborde aonde colocar a planta dos pés essa alegria e paz. Pastor, podemos entrar no momento de aviso.